Leia o provérbio depois em casa todo, 24. Tem um aqui tão bonito, o versículo 3 diz assim: com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Uma mulher que constrói a sua casa com sabedoria, sabe o que acontece? Os cômodos da casa dela se enchem do que é agradável. Não é que os cômodos da casa dela se enchem com decorações lindas e maravilhosas. E pode ter, tá, gente? Mas a Bíblia está ressaltando aqui que os cômodos da sua casa se enchem do que é agradável. Agradável é um lugar onde as pessoas querem ficar. A gente não fala? Não, eu fui fulano é tão agradável. Ah, eu fui lá na casa dele, nossa, mas estava tão agradável. Que os nossos filhos, que os nossos maridos, que as pessoas que morem conosco percebam, através da sabedoria que a gente conduz a nossa vida, de que é muito agradável voltar para casa. É muito agradável estar em casa. Mas não é isso que a gente vai falar, tá? É só porque eu não queria passar por esse. Vamos lá no 13. Agora que vai começar a palavra. Provérbios 24. Vamos ler o 13 e o 14. E diz assim: coma mel, meu filho, é bom. O favo é doce ao paladar. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você. E a sua esperança não vai decepcioná-la. Olha o que o provérbio está dizendo. Meu filho, coma mel. E aí repete, é bom comer mel. O favo é doce ao paladar. Lá no Salmo 119, 103, lê para nós, Mônica. Quão doces são as tuas palavras. Ele é doce, ele sustenta, ele tem poder curativo, né? De antibiótico, né? Quem aqui nunca tomou um chazinho de mel com alho, um chazinho de mel com própolis para gripe? Especialmente, né, nos tempos antigos, então, o mel era usado muito como efeito antibiótico, né? E a Bíblia, ela usa muito a figura do mel. O mel é muito falado na palavra de Deus, sinônimo de prosperidade, de cura, né? E aqui, provérbio está falando, olha, se fartam, mata a fome de vocês, comam mel. E aí, o que Salmo disse ali que a Mônica leu? A palavra de Deus é para nós esse mel, esse doce. E quando o provérbio está falando aqui, como mel, saiba que a sabedoria também é boa para a sua alma. Gente, quando nós estamos satisfeitas, preenchidas com a palavra de Deus, isso faz bem para a nossa alma. Como assim, Aline? Por exemplo, quando você sabe o valor que o Senhor te dá, que você foi criada, gerada nele, não é qualquer palavra que te leva, por exemplo, para achar que você não tem valor. Quando nós estamos saciadas, sabendo que Deus, o Senhor me escolheu, o Senhor me deu essas características físicas, o Senhor me criou com essa personalidade, nessa família, Deus, que o Senhor tem um propósito para mim. Não é qualquer falta de elogio que mexe com as suas emoções, por exemplo. Você não se torna um buraco sem fundo. Muitas de nós estamos famintas
Porque estamos negligenciando em ser alimentada pela doce palavra de Deus. Então, você coloca expectativa em marido, expectativa em reconhecimento, expectativa em se tornar a mulher mais bonita do que todo mundo. Por quê? Porque a alma está precisando ser saciada. Tem mulher que não basta um elogio por mês, ela precisa de uns 5 elogios por dia. Não, eu mudei o cabelo e ele não viu. E aí? Você mudou, foi para você? Foi para você se sentir bem? Então tá tudo bem se alguém reparar ou deixar de reparar. Não, mas nunca vê, nunca faz um elogio. Não estou dizendo que receber elogio não é bom. O que eu estou dizendo é que a sua alma, a minha alma, não pode depender de validação extra. Porque quando a validação chega, é maravilhoso. Mas você não vive em busca de receber validação e aprovação. Senão, você passa a ter uma alma exaurida, cansada e perdendo inclusive a sua personalidade. Que aí você passa a corresponder e a viver esperando um elogio, um reconhecimento. E aí isso vira, por vezes, propósito da vida da mulher. Então, quando aqui o provérbio está dizendo, sacia, coma mel, se encha da palavra de Deus, fique satisfeita em Deus. E aí ele fala, assim é a sabedoria, busque a sabedoria. Nós falamos no nosso primeiro provérbio, gente, quem é a sabedoria? Jesus Cristo, o verbo que se fez carne. Busque Cristo, deixa Cristo preencher a sua vida e o seu coração. Isso vai fazer bem para as suas emoções. Mas Aline, como é que é isso na prática? Sabe como é que é isso na prática? É você abrir ali, por exemplo, no Salmo, que diz assim que você foi criada de forma maravilhosa, assombrosamente extraordinária, que o Senhor te viu ainda um ser sem forma no ventre da sua mãe, e Ele te criou, e Ele te formou, e Ele te gerou para o louvor da glória do nome dEle. Quando você vê, você lê isso, primeira coisa, quando a gente se olhar no espelho é dizer, Deus, foi o Senhor que me criou. E o Senhor diz que tudo que o Senhor fez é maravilhoso. Quer dizer, então, que tudo que tem em mim, até minhas perninhas finas, foi o Senhor que fez. E que bom que elas são úteis para eu andar. Faço tudo. Obrigada, Senhor. Eu costumo dizer aqui para os meus meninos desde a vida inteira, não existe ninguém feio. Agora que elas estão adolescentes, elas falam, lá vem minha mãe. Não existe ninguém feio. Pode ser que você tenha uma beleza ou outra que te chama mais atenção, é normal. Mas não existe ninguém feio, porque Deus não criou ninguém feio. Deus criou todo mundo de forma maravilhosa. Isso é ser saciado pela palavra, isso é deixar a palavra mudar o nosso pensamento. É mais do que só ler a Bíblia e dizer, Deus, como isso se aplica à minha vida? Quer dizer então que o Senhor fez tudo maravilhoso? Então eu sou maravilhosa, é isso mesmo. Que não quer dizer que a gente não pode aperfeiçoar uma coisinha ou outra, mas não porque nós estamos procurando aceitação. Uma coisa é decidir mudar algo, né? E aí falando aqui numa linguagem de mulher, por exemplo, eu fui fazer uma plástica, né? Depois de 3 meninos, etc., todo mundo sabe o que acontece, né? Aí eu fui para ser consultada, atendida pelo médico, e aí o médico me falou uma coisa, olha só, ele falou assim,
eu escolho a paciente que eu vou operar. Sabe por quê? Tem muitas mulheres tentando resolver o problema da vida delas com cirurgia plástica. Aí sabe o que acontece? A cirurgia nunca fica boa. E sempre dá um processo, sempre dá alguma coisa, porque as mulheres estão tentando resolver o problema da vida delas com a plástica. Não era uma conversa, a gente começou a aprofundar, né? Falar de mulher, eu sempre gosto. Ele falou, às vezes, por exemplo, uma mulher recém-divorciada, ela não curou ainda, ela ainda está chorando a dor do abandono, ela ainda está chorando várias dores, ela vem para a plástica, mas ela não quer consertar um errinho no corpo dela. Ela quer curar a dor de uma alma transformando algo no corpo. E aí, gente, é o que você vê. É 1, 2, 3, 4, 5, 6 procedimentos. Por quê? Tem uma alma faminta. Está tentando curar a dor, às vezes, de um abandono ou de uma rejeição no que é externo. Quer até mudar a cara, né? Quer até mudar a cara, quer mudar tudo. Por quê? Porque a alma está faminta. E aí a Bíblia vai dizer que para uma alma com fome, até o amargo se torna doce. Para uma alma faminta, até o amargo se torna doce. Gente, eu estou chocada. Distrito Federal, feminicídio. Nós estamos há uns 3 meses aí ouvindo história de terror. Homem matando mulher. Nós já temos leis que protegem, nós já saímos do tempo do abuso, tantas leis, tantas campanhas, tantas coisas. Por que que ainda estão matando mulheres? Por que as mulheres ainda estão se submetendo a viver com homens abusadores? Mas o amor próprio vem de onde? Vem de saber que você tem um Deus que te ama e que não te criou para viver abusos. Então as mulheres elas gritam que são livres e se submetem a comer migalhas de amor que caem da mesa. Por quê? Porque a alma não está saciada. Ela está tentando encontrar em alguém, em coisas, um amor que ela deveria estar buscando no Senhor. Primeiro em Deus, recebendo dele. Então a gente fala assim, nós mulheres, né? Igual aqui, não vai ser chata, né? A gente fala de submissão, a gente fala de respeito, mas gente, começa por amar a Deus em primeiro lugar, amar a você e amar o próximo. Você precisa entender qual é o seu valor. Tem mãe negociando com o filho porque tem medo de perder o amor do filho. Onde já se viu isso, gente? Não, porque aí prefere o pai do que a mim, porque aí eu vou ficar de chata. Gente, como é que é isso? Tem mãe cedendo, abrindo mão da responsabilidade que Deus deu, de ser autoridade, porque tem medo de perder amor de filho. É muita falta de entender por que que Deus te criou e para quê. E que a sua correção, ela vai passar amor para o seu filho, sim. Mas você precisa ter essa convicção. Se você não tiver essa convicção, você se torna manipulável até pelos filhos. E hoje, muitas famílias, às vezes a mãe cria longe do pai, né? Nós vivemos esse tempo. Aí o pai negocia de lá, a mãe negocia daqui, porque está todo mundo competindo. Deixa eu ver se esse filho vai me amar mais, ou se ele vai me amar menos, ou se ele vai me rejeitar. Não! O Senhor te criou, te deu esse filho, me deu os meus filhos, e isso se encaixa perfeitamente.
Aí nós não precisamos negligenciar, deixar de fazer o que Deus nos chamou para fazer, que é orientar, que é instruir, que é mudar a rota, que é dizer sim, que é dizer não, porque nós temos medo de perder o amor deles. E se a gente ainda pensar que os filhos são herança do Senhor, eles só são emprestados. Eles são do Senhor. Então tem mulheres que sim, ficam endividadas comprando o que não precisa, porque a alma está tentando saciar através do que ela tem e do que ela usa. Então, não é porque você quer uma bolsa, porque você precisa da bolsa, ou simplesmente porque você quer. Não estou falando da gente não desfrutar a vida. Não, eu quero ter, gostei dessa preta. Tudo bem, eu tenho a marrom, mas eu gostei da preta. Está no meu orçamento, eu trabalho. Não estou tirando de outro lugar, eu vou comprar a bolsa preta. Tá tudo certo. Agora, se você foi num lugar, percebi que todo mundo tinha preta, só eu com o modelo antigo da marrom. Por isso, então, eu vou comprar a preta, porque quando eu chegar nesse grupo, eu quero estar com a bolsa preta, aí você liga a luz da atenção e fala, Deus, alguma coisa não está certo. Minha alma, eu estou desejando ter a bolsa preta, porque naquele dia... Gente, isso que é oração. Isso que é conversar com Deus. É falar, porque Deus, naquele dia que eu sentei naquele grupo, eu não me senti incluída porque eu não tinha a bolsa preta. Aí no lugar de você comprar a bolsa preta, você vai se fartar do mel, da palavra de Deus, vai dizer, Deus, de onde está vindo isso? Por que eu estou me sentindo menos porque eu não tenho a bolsa preta? Ah, não, pois eu não vou comprar a bolsa preta. Senhor, qual é a raiz disso aqui? Por que eu não estou me sentindo aceita? Não, Senhor. Eu quero ser o que o Senhor me chamou para ser. Não é com base no que eu tenho ou que eu não deixo. Deus, por que eu não estou vendo em mim valor? Por que eu estou precisando de uma bolsa para achar que se eu tiver a bolsa eu vou ser aceita por grupo A ou grupo B? Pode ser que Deus te diga, filha, é só porque você está no grupo errado. Você está no grupo das pessoas que valorizam a bolsa marrom e a bolsa preta. E isso não está te fazendo bem. Muda de grupo, minha filha. Pode ser que o Senhor vai falar isso com você. Empoderada em Deus, que se o assunto for só bolsa marrom, bolsa preta, sapato rosa e sapato verde, você chega tão farta da palavra de Deus que você muda a direção da conversa. Que linda a sua bolsa preta. Mas vem cá, me conta, como é que tá? Como é que estão seus filhos? Como é que tá seu casamento? Então, esse convite hoje aqui do Senhor é, vamos saciar a nossa alma naquilo que é eterno, que a traça não corrói, que ninguém pode roubar de nós o valor que Cristo nos deu na cruz do Calvário. Ninguém. Ninguém debaixo do sol. Então não é qualquer ofensa que te leva para um buraco. Ninguém quer ser ofendido. A gente pode até chorar uma ofensa, mas essa ofensa não pode te prender, te levar para um lugar de menos-valia, não. De jeito nenhum. Por quê? Porque sua alma está saciada. Por exemplo, perdão. A gente viu um vídeo num grupo de casados para sempre, que um homem, a esposa com os 2 filhos, estava dirigindo e um adolescente bêbado bateu no carro da esposa com os 2 filhos e morreu a esposa e um filho. Só ficou um filho vivo. E esse marido, esse pai, chorou muito, né? E ele conta que ele ajoelhou e falou, Senhor, eu preciso do Senhor. É muita injustiça uma história dessa. É muito difícil, Deus. E ele orou. E aí foram aos tribunais, né? Porque o menino ia ser condenado. E lá estava a mãe do menino chorando que ia ser condenado. E lá estava ele, o pai,
que enterrou a esposa e o filho, chorando a ausência dos filhos. E ele diz que naquela cena, a mãe chorando, porque o filho ia ser preso, o Senhor falou para ele, todas as lágrimas são difíceis, mas a lágrima dessa mãe é pior do que a sua. Porque a sua esposa e o seu filho estão comigo. Essa mãe está vendo um filho ir para a cadeia, ainda carregando o peso de ter destruído uma família. E ele disse que naquela hora ele falou, Senhor, então me ajuda a liberar esse perdão. E ele disse que ele declarou naquele dia, falou com aquela mãe, olha, eu perdoo o seu filho e eu espero que o Senhor alcance o seu filho ainda aqui na cadeia. E aí ele começou a visitar esse rapaz. E ele começou a evangelizar esse rapaz. E ele ganhou esse rapaz para Jesus. E a vida desse rapaz foi mudada. E então perguntaram para ele, como você conseguiu liberar um perdão desse? Ele falou, porque esse perdão não aconteceu no dia do acidente. Esse perdão aconteceu desde o dia que eu entendi que eu fui perdoado por Cristo. Que eu precisava de Cristo. E que sem Cristo eu seria um adolescente como esse, que podia ter feito tantas coisas. Então o perdão, ele não aconteceu, opa, aconteceu isso e agora eu tenho que perdoar, não. Eu caminhava no perdão que eu recebi, lá de trás. Então quando ele precisou perdoar, a alma dele estava saciada. Por isso ele conseguiu perdoar. Então, tem coisa na nossa vida que não vai ser da noite para o dia. A gente tem que estar saciado. A Bíblia diz, quem está em pé, cuide para que não caia. Sabe qual o lugar mais perigoso da vida? É quando tudo vai bem. Tudo vai bem? Eu estou distraído. Tudo vai bem? Eu só oro agradecendo, eu leio um salmozinho, tudo vai bem, está tudo certo. A Bíblia diz, quem está em pé, cuide para que não caia. Está tudo bem? Mais motivo nós temos para parar tudo e nos alimentar da palavra. Mais motivo a gente tem, Deus, está tudo bem, agora é hora de eu me alimentar, não pela dor, mas por alguém que precisa e sabe que tem que ser saciado pela tua palavra. Não é porque eu estou com saúde e que eu estou pagando as contas direitinho que eu vou deixar a vida me levar, a vida leva eu. Não, agora é a hora da gente se alimentar. Por quê? Porque, gente, infelizmente as coisas podem sim mudar. Nenhum de nós debaixo do sol, nenhum de nós está blindado de passar por dias difíceis. Ai, Aline, que coisa chata. É a realidade. É a verdade. E se ainda coisas difíceis ou momentos de tribulação nunca chegarem para você, ainda assim, você precisa ser alguém tão farto disso aqui, que você vai conseguir transbordar para o coração daqueles que estão necessitados. E aí depois que Provérbio então falou, olha, sacia a sua vida com o mel, com o doce da palavra de Deus. Deixa a sua alma ser cheia, cheia pela sabedoria que vem do alto, que é tudo que é puro, que é tudo que é amável. Seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Aí depois disso, de uma alma saciada, olha o que acontece. Você encontrará e certamente haverá um futuro para você. E a sua esperança não vai decepcioná-lo. Quando você tem uma alma saciada por Cristo, você pode olhar para o futuro com esperança, crendo que o Senhor, crendo que o futuro, que a esperança que Deus tem para nós não vai nos decepcionar. Aline, quer dizer então que é porque tudo vai dar super certo lá no futuro? Não,
Sabe o que quer dizer? Não aos nossos próprios olhos. Vamos ler e agora você vai ler comigo. 2 Coríntios 4. Vamos saciar nossa alma e vamos ler esse capítulo todo. Pode ler comigo em voz alta, tá? Nós vamos ler juntos, mesmo que a sua tradução não seja igual, a gente vai fazer essa leitura. Diz assim: portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Grifa essa palavra, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Gente, o mundo não está vendo. E é por isso que está desse jeito. Mas nós pregamos a nós mesmos. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha só, Jesus, ele chega iluminando as trevas do nosso coração. Ele chega brilhando a luz dele e desfazendo todo engano lá do nosso coração. Aquela palavra que você recebeu na infância, que você está até hoje tentando mostrar para o seu pai, para sua mãe, que você ia dar certo, deixando de viver os planos de Deus para viver os planos de uma expectativa que foi colocada sobre você, que não era de Deus. Aí a luz de Cristo chega e ilumina. Pum! Quando ela ilumina, ela traz, sabe o quê? Discernimento. Filha, é o seguinte, quando seus pais disseram que você tinha que ser uma empresária de sucesso, é porque era o que os seus pais conheciam na época. Era o que seus pais achavam que alguém que tinha valor, na época deles, era alguém que conseguia abrir um negócio, filha. Foi só por isso que seu pai falou isso. Você não precisa corresponder a isso, não. Você é livre para ser a mulher que o Senhor te chamou para ser, que vai trabalhar meio período, que vai ser professora, vai dar aula de manhã e vai ficar com os filhos à tarde. Você é livre para ser essa mulher, minha filha. Fica tranquila. Seus pais fizeram o melhor que eles sabiam. Deixa a luz de Cristo iluminar o mais íntimo do nosso ser. Mas para isso a gente tem que ir para a palavra e falar, Deus fala comigo. Não pode ser uma vida religiosa. Leio aqui, mal paro para meditar. É relacionamento. É pegar essa palavra como eu estou fazendo aqui, ó. E eu quis ler porque é didático. Você tem que ler e parar e falar assim, peraí, essa luz dissipa as trevas do meu coração e me traz conhecimento? Então, sentimentos que passarem pelo meu coração, eu preciso jogar a luz de Cristo e falar, de onde vem esse sentimento? Gente, quer ver uma coisa? Rejeição. Nós mulheres, se a gente não deixar a luz de Cristo iluminar, a gente tem uma tendência muito grande a sentir rejeitada. Chamou fulano, não me chamou. Escolheu ciclano, não me escolheu. Citou o nome de alguém, não citou o meu nome. Fulano ganhou elogio, eu não ganhei. Fulano me olhou estranho, estava me achando feio. Deixa a luz de Cristo
brilhar tanto no seu coração que quando alguém te olhar de cima e embaixo, o primeiro pensamento que vai vir para você é: me achou bonita. Me achou bonita. Certeza que me achou bonita. Eu gosto de ministrar isso para as minhas filhas, porque eu tenho 3. Então, às vezes, eu estou elogiando um. Aí você elogia um, o outro fala: só falou do fulano? Aí eu falo: nesse momento, eu só falei do fulano. Quando eu estou falando do fulano, quando eu estou falando da sua irmã e não falei de você, não é porque eu não pense o mesmo de você, mas é porque naquele momento eu escolhi dar um elogio exclusivo para o seu irmão. E aí, quando eu estiver elogiando, o seu irmão me ajuda. Elogia também. Fala palavras de afirmação para ela também. Que em outro momento eu vou fazer isso também com você. Porque bronca, né? A gente sempre dá e inclui os outros. Como diz a Esté me mandou um meme, né? No Instagram que fala assim: quando sua mãe vai chamar a atenção de um filho, inclui todos. Ô Carol, e muitas vezes a raiz da inveja, sabe o quê? É uma alma que está precisando se fartar. Porque é fruto, às vezes, do que você gostaria de ser e não é. Então hoje, comparação acaba com a nossa vida, gente. Internet, Instagram. E é feito para isso. Então aí está, do que a gente se alimenta? Porque se for daqui, a comparação reduz bastante. Mas nós precisamos disso, de deixar essa luz de Cristo entrar e iluminar todo o meu coração. Gente, ponha à prova as suas emoções. Nós somos muito emotivas. Deus nos criou. Oscila o hormônio, muda a idade, aí ganha menino, o hormônio baixa. Aí não sei o que, o hormônio sobe. Aí faz 40, pronto, o hormônio desce. Gente, nós temos que discernir as emoções. Quando eu olho assim, oxe, isso aqui tá me doendo? Fiquei triste com isso? Não, peraí, tá normal não. Aí você vai lá no calendário, tá explicado. Menstruação tá para vir. Você discerne. Você não aceita aquele sentimento como uma verdade na sua vida. E a gente precisa falar isso para os jovens. Sabe por que os jovens e as crianças estão oscilando tanto na identidade? Porque eles estão aceitando a primeira emoção que aparece como verdade. Tem adolescente com crise de identidade porque bateu um sentimento e ele já achou que aquilo era uma verdade. Não, peraí, esse sentimento passou por mim. Então eu já não sei se eu sou mesmo menina que gosta de menino ou se eu sou menina que gosta de menina. Por quê? Porque esse sentimento bateu aqui em mim. E agora? Nós temos que ensinar os filhos a discernir sobre emoções. E hoje o que está sendo pregado é: o que você está sentindo? E o que mais? E não estou dizendo que nós não vamos falar sobre o que estamos sentindo, só que a gente sente muita coisa. E aí a gente precisa da luz da palavra de Deus não é você ceder ao que você sente, é você pegar o que você sente e alinhar com a palavra de Deus. Nós temos que ter esse tipo de conversa com os filhos. Eu tive outro dia com a minha, ela falou: mãe, interessante, quando uma amiga me dá muita atenção, parece que eu não ligo tanto. Mas quando uma amiga não me dá tanta atenção, parece que eu fico querendo buscar aquela atenção. Aí eu falei: então vamos pôr a luz de Cristo sobre essas emoções. Por que será? Aí eu fui tratar com ela aquela emoção. Por que será? E aí, o que eu fiz? Pegamos a emoção, pegamos o que sente e alinhamos com a palavra de Deus. Mas aí, sabe o que acontece? Hoje, as mães vão e falam assim: não, fulano tá desprezando meu filho. Aí briga com a mãe do fulano porque o filho falou, fez não sei o quê, desprezou, por aí vai. Aí vira briga de adulto. Quer dizer, as mães que são as maduras na história, que deveria estar todo mundo ajudando a alinhar o coração, não. As mães choram junto. A dor
e a rejeição que filhos que estão em aprendizado, que até 20 e poucos anos o cérebro ainda está aprendendo, e aí a dor daquela criança que é legítima, mas que precisava de um adulto maduro, cheio da palavra de Deus, para alinhar o coração. Então, aqui, às vezes, quando a Isabel era menor, mãe, fulano falou isso de mim, nanana. Meu amor, você é? Não. Então, simples assim. Mas é chato. É, mas a gente não controla o que o outro pensa e diz sobre nós. Mas se você não é, você não tem nem que dar importância. Tratar com mais segurança, com mais naturalidade essas coisas. Uma vez eu fiz até uma dinâmica, eu falei, faz o seguinte, tá te incomodando tanto, escreve aqui, ó. O que foi que falaram que você é? Bota aqui. Aí escreveu. Agora, joga lá no vaso e dá descarga. Tchau, já foi. E aí o que pensaram sobre você já foi. Alinhar as emoções com a palavra de Deus. Sentiu, para. Pensa, deixa a luz de Cristo entrar. Sentir raiva, sentir ódio. Para, deixa a luz de Deus te organizar. Depois você fala. É isso que evita briga e confusão. Isso que evita da gente se tornar tão vulnerável diante das pessoas. Porque quando você só deixa sair emoções, é por isso que tem marido que fala assim, nem liga mais para o que você sente. Porque você está tão deixando o tempo inteiro sair de você o que você sente, que ele fala assim, toda hora está sentindo um trem. Toda hora. Aí ele se torna indiferente ao que você sente. Por quê? Porque você está tão descoberta, você está tão deixando de se preencher primeiro aqui, deixando sair tudo que você sente, que quando o que você sente é relevante e precisava de um auxílio do marido, não vem. Não vem porque estamos descobertas, desnudadas. Estamos sem estar saciada naquele que, de fato, pode nos saciar. Então, quando nós estamos saciadas, nós podemos olhar para esse futuro. Opa, a gente estava lendo 2 Coríntios, espera aí. Parei aqui, né, no 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Sim, nós somos frágeis mesmo, mas nós temos o poder de Deus. O poder de Deus que excede tudo. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Gente, vamos pular para o 16? Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A palavra de Deus está chamando, saciem-se na minha palavra e vocês vão poder olhar para o futuro com segurança. Uma coisa é estar perplexo, chegou uma notícia que você não esperava.
Chegou um diagnóstico que você não esperava. E aí você até chora. Você fica abatido, mas não destruído. Tem diferença. Tem choro diferente. Tem o choro de alguém que está clamando a Deus por misericórdia e por solução. E tem o choro de quem está chorando como quem culpa a Deus. Como alguém que se entregou completamente às suas emoções de desespero. Quando a sua alma quiser desesperar porque você está passando por uma tribulação, você chama a sua alma para o lugar certo. Alma, é o seguinte, parou. Eu não vou me desesperar. Eu vou chorar, sim, mas eu não vou me desesperar, porque eu sei que o Senhor não me abandonou. Eu sei que o Senhor prometeu que estaria comigo todos os dias da minha vida. Eu sei que na tribulação Deus me dá força, foi o que o texto falou. Não é de você a força é de mim. Por isso, fixemos os olhos em Cristo. Fixemos os olhos no mel. Porque se a gente ficar olhando para a circunstância nos leva para o desânimo, que nos leva para a depressão, que rouba a nossa fé, que rouba a nossa esperança. E sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero que hoje, você e eu, o convite do Senhor hoje é: sejam mulheres esperançosas. Esperançosas. Tribulação temos, mas vamos perseverar no dia da tribulação. Se precisar, vai saciar mais a alma. Desespero está querendo me pegar 4 vezes no dia. 4 vezes no dia você vai ajoelhar, 4 vezes no dia você vai dizer: Senhor, me tira do lugar de desespero. Eu preciso estar sóbria. Eu preciso estar firme, Senhor, para passar por essa tribulação. Eu não quero perder a minha sobriedade me entregando ao desespero. Abatidos, mas não destruídos. Nós não vamos viver uma fé imatura. Sabe o que é uma fé imatura? Tudo vai dar certo. É só declarar a palavra. Oi? Teoria da prosperidade. Teoria da prosperidade. Só que a palavra diz aqui, ó, para o cristão, nem a morte é o fim. Para o cristão, nem a morte é o fim. Porque o que Jesus disse? Olha, eu estou indo e eu vou preparar a morada. E um dia vocês vão viver comigo lá eternamente. E lá não haverá choro, nem tristeza, só alegria. E às vezes, quando a gente pensa em eternidade, a gente imagina um monte de nuvenzinho e os anjozinhos sentados, tocando harpa. Gente, Deus é dinâmico. Se Ele criou um mundo que está aqui o pecado, corruptível, com tanta coisa, a gente ainda quer viver o máximo que a gente puder. Agora vocês imaginam que o céu vai ser um lugar sem graça? Que vai ser não, gente. Nós temos que pensar mais sobre a eternidade com mais alegria. Eu me imagino voando, eu me imagino... Bom, se aqui no mundo tem um monte de país que eu quero conhecer, imagina na eternidade. Nós temos que usar essa esperança, essa alma farta, para olhar para as coisas de Deus com o olhar certo. Então, para nós, nem a morte é o fim. Que dirá problemas debaixo do sol? Deus vai nos ajudar. Porque, como diz lá em Hebreus, nós não somos e não seremos mulheres que retrocedem, mas que avançam. Vamos ler junto esse? Hebreus 10, 39. Vamos ler um pouquinho antes, vamos ler do 35. Tem tantas mulheres abrindo mão das suas famílias por coisas tão ajustáveis.
Tem coisas que são ajustáveis. Às vezes você está querendo desistir, você só precisa descansar. Eu entrei num táxi e quando eu sentei lá, indo para o aeroporto, e era uma portuguesa, impressionante, eu sentei, ela virou e falou assim, não vejo a hora de sair daqui e voltar para o meu país. Mas assim, acho que ela está só esperando alguém entrar, do nada. E aí começou a falar, porque aqui eu conquistei coisa, mas é só trabalho, trabalho, trabalho. E ela começou a falar, e eu quero voltar para minha terra, porque lá tem menos trabalho, mas pelo menos a gente vive com menos. E começou a falar, e eu ouvindo, é mesmo e tal, mas e o que mais que a senhora construiu aqui, sem ser comprar e trabalhar? Não, eu tenho 2 filhos, mas são grandes, mas eu tenho uma neta, e a neta só dorme comigo, e não sei o quê, e eu pedi minha filha para eu levar a neta. Aí eu deixei ela falar, eu falei assim, eu tô achando que a senhora só tá precisando descansar, não é voltar para sua terra de vez. Ela, minha filha, fala isso comigo. Eu falei, tô achando que a senhora só tá precisando de férias. Pensou a senhora ir para outro lugar, ficar longe do que é mais importante, seus filhos, sua neta. Será que eu só tô cansada? Mas eu tirei 10 dias de férias, não resolveu. Ela era motorista do Uber? Motorista do Uber. Falei, não tome decisões radicais para situações que são temporais. Eu acho que a senhora só está precisando descansar. Consegue tirar, não, uns diazinhos a mais? Ou quem sabe, trabalhar um pouquinho menos. Simplificar um pouquinho a vida. Então, por vezes, nós estamos querendo tomar decisões definitivas para problemas temporários. Vamos ler aqui. Hebreus 10, vamos ler o 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Gente, confiar no Senhor. Ele nos vê. Ele está nos vendo. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles voam com asas como águias. Eles caminham e não se fadigam, não se cansam. Eles correm e não se cansam. Por quê? Porque a força vem deles? Não. Porque a força vem do Senhor. Porque escolhemos depositar nossa confiança naquele que é dono do mundo, que rege o mundo. Vocês precisam perseverar. Perseverar. Confiar hoje. Desconfiar 3 dias. Confio hoje. E amanhã eu quero desconfiar, eu volto minha alma e meu coração para o lugar certo. O lugar é confiar, é perseverar. Deus não chamou covardes, Deus chamou mulheres corajosas, firmes, não porque a força vem de você mesmo, nem de mim mesmo, porque vem do Senhor que nos chamou. Nós estamos lendo o livro de Josué. Seja forte e corajoso, não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não te mandei eu? Há quem diga, e eu vou confirmar depois isso no chat GPT, que tem 365 vezes na Bíblia escrito ser forte e corajoso. 1 para cada dia. Pesquisa aí, Ana. Ser forte e corajoso. Não temas. Eu que te chamei. Então, Deus nos deu uma família e nos deu filhos. Ser forte e corajosa. Mas Deus, eu pensei que ia ser tudo bonitinho, eu não esperava. Eu não esperava que minha filha ia ter um diagnóstico de epilepsia. Ser forte e corajosa. Eu confiei essa filha a você e você vai ser fortalecida por mim e vai instruir e vai buscar ajuda e eu vou fortalecer ela também. Ser forte e corajosa. Eu confiei a você. Se eu confiei, eu sei que você consegue levar essa família adiante. Tá vendo aí, gente? Perseverar. Perseverar. E o perseverar não quer dizer que não vai ter o dia do abatimento. Mas você não fica no abatimento.
você levanta. Gente, uma coisa que o inimigo faz muito é tentar roubar de nós a confiança, é tentar, Deus não é tão bom assim, e Deus não é tão confiável assim, porque se ele fosse, como pode coisas ruins acontecerem? Porque enquanto a gente estiver aqui, ó, debaixo do sol, ele já disse, vocês terão aflições. E quando o Senhor não nos dá o livramento, Ele está conosco no dia mau. Foi assim com Daniel. Tirou Daniel da cova? Não, mas entrou com Daniel. Porque aqui não é o céu, gente. Aqui tem doença, aqui tem injustiça, aqui tem maldade. Só que às vezes o inimigo tenta falar para você, não, Deus deixou. Gente, nós estamos num tempo tanto de culpar Deus. Guerra, a culpa é de Deus. Você tomou uma decisão, não consultou ao Senhor, não perguntou, fez do seu jeito, deu problema. A culpa é de Deus. Peraí, você escolheu, você decidiu, você fez e agora quer pôr a culpa em Deus. Quer dizer, a gente não tem nenhum coração quebrantado e contrito e dizer, Deus, eu estou vivendo isso aqui fruto da minha má escolha, fruto de coisa que eu fiz que eu não te consultei, que eu não te perguntei, que eu fui precipitada e eu e você precisava estar clamando misericórdia. A gente começa a culpar Deus. Deus, como é que você deixou? Como é que você permitiu? Imagina como é que isso chega no coração de Deus. Foi o que o povo fez lá no deserto. Deus, quer dizer que o Senhor nos tirou do Egito para ficar aqui? Eu preferia a cebola do Egito. Gente, Deus tirou. Povo rebelde, povo murmurento. Estou aqui mandando maná, libertando eles desse jugo. E eles estão querendo voltar para o jugo. Não deixa o inimigo nos roubar do lugar de confiança em Deus. Deus é bom o tempo todo. Porque se não fosse, a bomba já tinha vindo para todo mundo. Ah, se não fosse, nós já estaríamos condenadas eternamente, viver uma vida longe de Deus, sem esperança. Deus é confiável, eu gosto de dizer isso. As minhas estavam até brincando, as minhas frases clássicas. Deus é confiável. O que mais, Ana Paula? Você conhece uma frase clássica minha? Fala aí. Aquele que me trouxe aqui vai me levar mais longe. Aquele que nos trouxe até aqui vai nos levar mais adiante. Você chegou até aqui, minha querida. Teve dia difícil, olha o que o Senhor já fez. Você acha que Ele mudou? Ajoelhe e aquieta sua alma. Ajoelhe e aquieta sua alma. Ele vai continuar sendo o mesmo Deus de antes. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele não muda. As circunstâncias mudam, Ele não. Sai do nosso controle. Não sai do controle de Deus. Então, perseverar. Onde paramos aqui? Perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Vontade de quem? De Deus. O que Deus está falando hoje com a gente aqui? Sacia a sua alma na minha palavra. Para de ficar buscando saciedade num lugar que não sou eu. Não entrega a sua alma a emoções. Me busca. E depois que você me buscar, o que está dizendo aqui? Persevera. Mesmo no dia da tribulação, mesmo no dia da tristeza. Persevera. Se você perseverar, você está fazendo o quê? Sendo obediente. E aí o que diz aqui? Aí você vai receber o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá. E não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. O Senhor quer ver o seu coração com fé. Ai, Deus, como é que o Senhor me deixou passar por isso, Senhor? Como é que o Senhor deixa a gente viver isso? Ai, meu Deus. Deus, eu quero viver pela fé. Eu não estou vendo saída. Eu não consigo enxergar, Senhor, possibilidades. Deus, parece que está tudo escuro à minha frente.
Mas Deus, eu tenho fé que o Senhor está comigo. Eu tenho fé. Eu vou andar, eu vou pôr o meu pé sobre as águas. Deus, se eu afundar, me pega pela mão, Senhor. Mas eu vou andar pela fé. Eu vou andar pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Deus, eu não posso me esconder, Mônica. Às vezes a gente tem vontade de ir para a caverna. Muitas vezes. Às vezes, gente, tanta notícia ruim que eu olho e falo assim, meu Deus do céu, será que eu posso me esconder? Onde eu podia me esconder? Porque você ouve a história, né? Eu, no caso, pastora, você ouve a história, é um escândalo ali, é não sei o quê, fizeram não sei o quê lá, e armaram não sei o quê pro pastor, e fizeram não sei o quê. Olha, e cuidado quando você fala para mulheres, quando você fala de família, não sei o quê. Alguma coisa pode te acontecer, né? Você começa a falar de educação de filhos, aí seu filho vai lá justo e dá um mau exemplo. Aí você fala, meu Deus, é melhor ficar escondida. Porque quando a gente começa a falar, é impressionante. Eu falo para os meus, né? Acabei de falar para vocês, não chama ninguém de feio, não existe ninguém feio. Quando você vê, sua filha foi e chamou alguém de feio. Ah, meu Deus, não é possível. Não, é melhor eu me esconder, porque aí eu vou falar uma coisa e outras coisas vão acontecer. Mas olha só, Deus não se agrada de quem retrocede. Quem pôs a mão no arado não pode mais olhar para trás. Você teve filhos, não pode pôr mais, voltar atrás. Vai interceder, vai educar até depois que casa, porque vem os netos. Vai continuar orando, porque aí ele casa, aí você tem que orar pelo casamento dele, para que a família dele continue levando Cristo. Não tem opção de retroceder, não tem opção de ir para a caverna, não tem opção de se esconder, tem opção de descansar. Tem opção de desacelerar. Tem opção de reconhecer suas limitações nessa estação. Mas retroceder, não. E aí, se retroceder, não me agradarei dele. Mas nós aqui, porém, não somos das que retrocedem e são destruídas, mas das que creem e são salvas. Vamos ler junto esse último? Você vai falar, não somos, nós, as mulheres, tá? Hebreus 10, o 39. 1, 2, 3. Nós, porém, não somos das que retrocedem e são destruídas, mas das que creem e são salvas. Vamos ler só mais um pouquinho para nossa alma ficar bem farta. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Das coisas que não se veem. Qual é o convite do Senhor hoje para nós? Vamos nos fartar e saciar em Deus, na palavra de Deus. E depois disso nós estamos prontas, como a mulher de Provérbios 31. Podemos olhar para o futuro e sorrir. E o que me espera lá? Não sei, mas o Senhor está lá. Ele já está lá no meu futuro. Se Ele está lá, eu posso olhar para o futuro com esperança. E até o futuro chegar, e até o milagre acontecer, eu vou seguir perseverando. Eu não vou retroceder. Eu vou perseverar. Perseverar até o fim e darei a coroa da vida. Porque para o cristão, nem a morte é o fim. Que dirá diagnóstico? Que dirá falta de dinheiro? Que dirá relacionamento que precisa de perdão? Que dirá vamos viver pela fé. Amém? Espero que você saia daqui cheia de esperança e disposta a saciar a sua alma com a palavra de Deus. Tô sem fé, tô sem esperança. Olha o que a gente leu hoje aqui. Leia 20 vezes. E se quiser mais texto, eu te dou, porque eu separei aqui uns 5 só falando sobre isso. Vocês podem até entristecer, mas não vão desanimar. Porque a tribulação
produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. O Senhor está sempre falando, ó, pode ir que eu estou com você. Vocês não estão sozinhas. Amém? Muitas vezes para Moisés. Repetiu para Moisés, repetiu para Josué. Para Josué várias vezes. E Eu estou contigo. continua repetindo para nós. E nós podemos dizer, inclusive, igual Josué. Vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor.